Fala pessoal, seguimos a nossa maratona de conteúdos aqui pro domingo. Tô fazendo esses conteúdos de madrugada do sábado pro domingo porque tem compromissos aí domingo na rua, vou ficar o dia inteiro fora na rua. Então, tô adiantando e, cara, me dá uma dor no coração de ver o John, cara, como é que ele ficou depois do jogo. Ele nessa coletiva aí, que ele ganhou o prêmio de melhor em campo. Merecidamente, um monstro, cara. O John é muito goleiro. E lá o Juan convoca o Bento, o Dorival convoca o Bento, tá? No Catar, jogando bola no Catar. E o John aqui sendo melhor em campo em dezenas de jogos importantes. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Um goleiro absurdo, um monstro de bola. E não tem chance da seleção brasileira, né? Mas o John que pegou até pensamento. Uma única bola que a bola desvia no Barbosa e sai um pouquinho da mão dele. Ele não consegue tirar e a gente perde o jogo. E muito por causa do bombardeio que ele foi exposto, por causa do Paiva, da postura covarde que o Paiva escolheu o Botafogo contra o Real Madrid? Não. Contra o Barcelona? Não. Contra o Liverpool? Não. Contra o Manchester City? Também não. Contra o Brasil de 70? Não. Contra o Chicago Bulls do Michael Jordan? Também não. Contra o Barcelona do Guardiola? Não. Contra quem? Contra o Palmeiras, que a gente tá cansado de bater. Tá cansado de fazer de putinha. Aí o John, além de fazer uma partida monstruosa, não conseguiu ter vitória. E deu uma entrevista muito triste. As imagens dele depois do gol, batendo com a garrafa na cabeça. Desolado depois do jogo. Depois do final do final do jogo. É muito triste, cara. É muito triste. É muito triste. Infelizmente, já foi. Já foi. Esperar a ressaca passar. Infelizmente, no despedido do Igor Jesus, né? O The Last Dance do Igor Jesus foi desse jeito. Ele mal tocou na bola, porque o acovardado Paiva optou por um time todo fechado atrás. E o Igor Jesus se vira sozinho lá na frente. Foi uma despedida melancólica do Igor Jesus também. Fazer o quê? Bom, aqui nesse vídeo nós temos aqui a Casa TV, né? O Luizinho Freitas, né? Luiz Felipe Freitas falou uma coisa que é muito interessante e tá na thumb do vídeo, tá na capa do vídeo. O Renato Paiva mentiu pra mim. Por quê? Porque o Renato Paiva na coletiva pré-jogo falou que queria ter a bola e queria ser mais propositivo, sei lá. E foi o jogo mais retrancado, mais pavorosamente acuado, medroso do Paiva no campeonato inteiro. Ele jogou menos pra frente do que contra o PSG, pô. Contra o PSG o Botafogo atacou mais do que atacou contra o Palmeiras. Estranhamente, né? Mas é isso, vamos aqui ver o vídeo. Tem aí a KCTV no Copa Zona, o pós-jogo deles. Tem aí o pós-jogo também do Sport TV, que era meio que um pós-jogo e um pré-jogo do Chelsea e Benfica, que me dá muita raiva, porque o Botafogo conseguiria passar pelo Palmeiras se jogasse um pouquinho de bola. O PC Oliveira, PC Vasconcelos, falou isso também na análise dele. Em 10 minutos o Botafogo conseguiu o dobro de finalizações e conseguiu o jogo inteiro. Ou seja, mostrando que se quisesse jogar bola durante o resto do jogo, o jogo inteiro, poderia perder? Poderia. Mas a chance de ganhar seria gigantesca. De igual para igual, o Botafogo teria condições de ganhar tranquilamente. Infelizmente o Paiva não optou por isso, né? E aí a gente conseguiria ganhar também do PSG, desculpa, do Chelsea ou do Benfica, que são muito inferiores, muito inferiores a PSG, Atlético de Madrid e outros europeus que estão na competição. O Botafogo perdeu uma chance de ouro. É isso, vamos ver aqui o vídeo, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma moral pra gente. Ó, live Pix aqui em cima, Pix do canal ali, tá? Temos também plano de membros no canal principal, no reserva ainda não, mas no principal nós temos, tá? Vira membro do canal, ajuda a gente. Tamo junto, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Pois é, eu acho que tem uma questão aqui muito interessante na formação inicial das duas equipes. O Renato Paiva praticamente repetiu o modelo de escalação do primeiro jogo dele contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo foi producente, inclusive poderia ter vencido o jogo. O que fez o Abel Ferreira? Não repetiu aquela formação. Entrou em campo com uma formação diferente,
uma formação mais ofensiva, e o Botafogo, quando tentou mudar o seu perfil, não teve, por parte dos jogadores que entraram em campo, as respostas necessárias. No primeiro tempo da prorrogação, o Joaquim Corrêa começou a se sobressair. Mas aí o Palmeiras já tinha feito 1-0 quando ele se conecta com o jogo. Qual a lição que fica por parte do Botafogo? Primeiro, fez uma Copa do Mundo e simplesmente ganhou do campeão da Champions, o todo-poderoso PSG. Segundo, não necessariamente tem que ter sempre uma postura cautelosa de trabalhar a bola e não ser tão agressivo, porque tem elenco para ser muito mais. Do lado do Palmeiras, é um time absolutamente competitivo. Saiu de uma situação decepcionante, uma atuação decepcionante contra o Inter Miami, em que o jogo foi aflitivo até o fim, conseguir um empate já aos 43 do segundo tempo, para ser hoje, contra o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma equipe afirmativa. Essa transformação é um ponto absolutamente favorável e sinalizador de como pode ser também, não só dentro da competição, mas o restante da temporada do Palmeiras. Sofia Miranda ouviu o John, eleito o melhor em campo hoje na Filadélfia. John, a gente não pode deixar de notar a sua emoção, assim, quando acabou esse jogo. Termina essa Copa do Mundo de Clubes, um jogo muito difícil para vocês. Fala um pouquinho, assim, dessa sua emoção, assim, do fundo do seu coração, por favor. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Acho que a gente tentou o máximo hoje. Agradeço a Deus por tudo que a gente fez nessa competição. Não tem palavras muito para falar agora. Eu acho que agora é mais ter tranquilidade, absorver tudo que aconteceu hoje. Tentamos o máximo a classificação, se esforçamos, levamos o jogo para a prorrogação. Mas é futebol, não teve que passar hoje foi o Palmeiras, então dá os parabéns para eles. Você já estava preparado psicologicamente para levar essa decisão para os pênaltis? Cara, eu estava preparado para ajudar meus companheiros da forma que seria o jogo, do que seria do jogo, do que foi, se fosse pênalti, se fosse na prorrogação. Igual eu falei, a gente tentou dar o nosso máximo. Acho que todo mundo se esforçou bastante hoje. E agradecer também a torcida que veio até aqui. E agradecer cada companheiro que lutamos. A família que a gente construiu nesses dias que a gente ficou aqui junto. Eu acho que é isso. Agora é absorver tudo que a gente fez aqui. Levar, porque a gente tem competições importantes pela frente. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Eu acho que a gente fez muitas coisas boas aqui. Vocês têm um restante de temporada, mas agora também não posso deixar de falar que é sem o Igor Jesus, assim, que é um grande companheiro de vocês. Como é que fica para vocês, assim, sentimento de amizade mesmo, dessa despedida? O que eu desejo para ele é todo o sucesso do mundo. É um menino bom, é um grande jogador. Acho que tem um futuro enorme lá na Europa. Acho que vai brilhar muito, vai dar muita alegria para a gente. Tenho certeza. Ele deve estar também. Queria ir o mais longe possível também para levar o Botafogo, mas eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, que Deus possa abençoar ele ao longo da carreira lá na Europa. Vai deixar uma saudade imensa no dia a dia aqui, que é um cara que faz toda a diferença do nosso grupo. Mas chegou grandes jogadores também que chegaram agora para suprir. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que pensar agora ao longo da temporada e desejo todo o sucesso para o Igor de Jesus. Só a última coisinha, o desvio te matou ali, né? Foi tudo muito rápido ali, né? Fui passando no telão assim, eu fui vendo, passou umas 3, 4 vezes ali, eu fiquei puto porque eu não consegui ver a saída da bola e quando eu vi ela já tinha passado o pé do Barbosa e passou com um pouco de desvio, mas é normal do futebol, a gente tem que estar preparado e a bola foi no canto, é isso, dá todo o mérito pro Palmeiras que ganhou hoje, alguém tinha que passar hoje foi o Palmeiras, então é isso, seguimos cabeça erguida. Muito bem, essas imagens, né? Olha que imagens marcantes, a emoção do John, o choro, a tristeza logo depois do jogo, eleito o melhor em campo, fez quase tudo. E aí foi logo depois do gol, né? E ele disse até, palavras dele, né, que foi ver depois no telão para perceber, talvez é quase imperceptível o desvio no Alexander Barbosa. Paulo, só vou fazer uma observação e nós temos um goleiro aqui conosco, o ex-goleiro conosco. Eu sinceramente não entendo que o Bento seja convocado e o John não. O John, para mim, desde a temporada passada, é um dos melhores goleiros em atividade do futebol brasileiro. E hoje ele só fez reafirmar a capacidade dele como goleiro. E aí são os dois lados da moeda, né, Gotardo? Assim, essa coisa de exaltar tudo que o Botafogo fez,
poucos acreditavam, ou a maioria não acreditava na classificação, por estar no grupo com 2 potências europeias. A vitória inesquecível para cima do PSG, mas claro que nesse momento a sensação é de tristeza com a eliminação. A oportunidade de avaliar avaliar o elenco, né, da melhor forma possível. Saber hoje, nesse momento, o que é melhor, mais importante, competir ou ganhar. Né? Pelo que fez, ótimo, mas dos 4 jogos, esse jogo foi inferior. Jogou muito pouco. O preço da entrega foi realmente entregou muito pouco e agora vem o reflexo disso tudo. Lamentavelmente, hoje foi um jogo fragmentado, um posicional excessivamente engessado em alguns momentos. Então, taticamente, vou falando assim um pouco daquilo que eu vi, não houve um diálogo entre os setores. Praticamente não tinha um diálogo, as conexões que o Paulo chegou a falar em alguns momentos. Tem que haver mais isso. E, estrategicamente, a vitória do Palmeiras foi merecida, porque até nos surpreendeu. E nós, no caso, o Botafogo não conseguiu ter o antídoto para isso. Tinha que arrumar de alguma maneira essas mexidas do banco, o posicionamento dos atletas. Você joga com 3 volantes? Ok. Os volantes são construtores? Hoje em dia, são. Tem que construir mais. Você não pode fatiar o time em 2 ou em 3. Os volantes têm que participar, têm que pisar na área, têm que chutar gol, têm que orientar os colegas. Isso é muito importante. Lamentavelmente, o Botafogo fez um jogo muito abaixo do esperado. Né? Eu estou aqui como um dos representantes da camisa alvinegra, mas nem por isso eu posso deixar de dar minha opinião. Claro. Claro. Jamais vou dar. E eu entendo que foi abaixo e é uma maneira agora da diretoria, da comissão técnica, reavaliar tudo que tem que ser feito. Veja só, não é porque perdeu, nada tudo presta. Ruim, exatamente. Não é isso, é uma tendência brasileira. Não é nada presta. Mas é importante o jogador saber também que todos estão ali, né? Você não pode trabalhar com atletas, que eu sempre pensei dessa forma. Você tem 11 jogadores, 11 titulares. Não. Você tem 30 jogadores, esses 30 jogadores trabalham de uma forma como se fossem titulares, entendeu? Você não vai treinar e dormir como reserva, porque você vai jogar como reserva. Você tem que treinar, dormir, se alimentar, passear com a família, achando que você é titular. O Palmeiras são jogadores saindo do banco e levando o Palmeiras adiante. Então, mesmo... Liberado. Vamos ouvir o Barbosa, o Alexander Barbosa, conversando lá com a gente no estádio. Barbosa, que dizer depois de uma eliminação dessa? Você acredita que a estratégia do Botafogo acabou chamando muito o Palmeiras para jogar no campo de vocês? Não. Acho que foi um jogo muito desgaste. Um jogo que eu acho também que o segundo tempo o Palmeiras também deu metros para nós. Então foi um tempo de domínio para cada um no jogo. Bueno, depois também sabíamos que era um jogo que se definia em detalhes. Nas individualidades também. Paulinho tirou um cara em cima e ele teve espaço para chutar a gol. Um pequeno desvio aí. Um detalhe. Simplesmente isso. Como é que vocês saem dessa Copa do Mundo de Clubes assim? O que essa competição fez por vocês enquanto grupo? O que torna o grupo do Botafogo essa competição depois de uma vitória em cima do Paris Saint-Germain, classificação no grupo que era considerado o grupo da morte e uma desclassificação contra um rival que vocês já conhecem? Foram muitos dias encerrados no hotel, poucos dias de 1 ou 2 só de folga para estar com nossas famílias. Acho que fortaleceu muito o time, o grupo, a família. E isso é positivo. O negativo é que hoje estamos fora. Lamentavelmente queríamos seguir, tínhamos a esperança de seguir, de continuar por esse caminho e lamentavelmente não se deu. Muito bem, conexão Filadélfia, Zona Oeste de São Paulo. Eu adorei. O quê? Eu estava passando pelas redes sociais aqui e vi no Instagram do nosso grande amigo Pig. Pig usou as redes sociais, hoje um dos grandes influenciadores do Brasil, canal Aqueles Caras. Ótimo. Tacar jogadores do Botafogo. Mentira. Xingar jogadores do Botafogo. Ele não poupou palavras. Pô. Ele não poupou palavras. Visite o Instagram. Eu não vou falar aqui as visite. ofensas. Mas um negócio assim... Porque o Botafogo tratou o Palmeiras
ponto de vista tático, como se fosse Paris Saint-Germain, pô. E assim... Pô, muito... Aspa forte e boa. Cara, porque o Palmeiras, o Botafogo não saiu pra jogar. Cara, vou te falar. E aí, cara... E o Paiva falou que ia sair pra jogar. assim, desculpa, eu me sinto enganado pelo que ele falou na entrevista coletiva. Ele falou na coletiva com todas as letras, o que eu quero é ter mais a bola. Mentira. Não, mas mentira. Peraí, quando a escalação... Mentira! Luizinho. Fecha a câmera nele, diretor. Não, mentira. Fecha a câmera nele. Eu confesso que... Fecha a câmera nele. Chama o Renato Paiva de mentiroso. Não foi isso. Eu me senti enganado pelo que o Renato Paiva falou na entrevista coletiva. Eu acreditei que Ele o falou Botafogo o quê? iria pro jogo pra tentar trocar mais da posse, porque ele disse o seguinte, eu quero ter mais a bola. Isso foi o quê? Foi uma mentira. Então é porque o mentiroso. Botafogo não quis ter... Assim, uma coisa é não executar a proposta do que ele estava tentando. Na minha visão, vendo o jogo, o Botafogo não teve essa proposta de ter a bola. Mas a escalação já sai com 3 volantes, gente. Aí é- a manutenção no que deu certo. problema. Isso não é um problema. Você pode ter 3 volantes e ter a bola. É. Agora, o problema foi que a estratégia do Botafogo não passava necessariamente por ter a bola. Passou por tentar fazer o contra-ataque. Foi assim. E, também, não teve nenhum. Eu vou te falar uma parada. Pro torcedor do Botafogo, a gente conversava isso aqui antes, porque o Botafogo classificou no grupo da morte, gente. O Botafogo passou no grupo de Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Então, assim... E fazia uma Copa do Mundo até melhor que a do Palmeiras. Mas hoje... Não tem vergonha nenhuma cair pro Palmeiras, como também não teria vergonha do lógico outro que não. lado, se o Palmeiras Zero. é eliminado. Mas acho que dava pra Agora, trocar dava um pra pouquinho mais. jogar. Dava pra Se não trocar. dava pra jogar contra o Paris Saint-Germain, dava pra jogar hoje. Pô, pra caralho. Dava pra ir pro jogo. Não, até contra o Atlético de Madrid, o Botafogo jogou. O Botafogo teve 30 minutos, ele estava marcando. A prioridade era marcar e depois sair, mas ele marcou e saiu. Gente, qual que era o Hoje recorte? ele não Quantos saiu. jogos o Palmeiras já venceu o Botafogo? 5 jogos. Porra, o Botafogo não pode tratar o Palmeiras como hiper superior, porra. Não tem como. Mas o Palmeiras eu acho que é bom pra comportamento- caralho. Mas não foi mais ou menos o comportamento hoje no jogo? Foi, pô. Grande parte do Foi, jogo. mas Depois o Botafogo não pode fazer isso, mas Deveria, fez. sim. Não, o Botafogo se acovardou hoje contra o Palmeiras, em vários momentos do jogo. então. Depois ele coloca o Montoro, ele coloca o Joaquim correr E praticamente. as jogadas como começam a volante. aparecer. Começa a aparecer. Começa a ter jogada. Obviamente, tá? O Palmeiras recua também, fato, Lógico. né? E não Normal. tinha Desgaste normal, físico. mas também, cara, não Mas tinha... é difícil. Mas assim, eu acho que hoje... Me pareceu no final do jogo, Luizinho, que o Botafogo tava esgotado. Eu vou falar outra coisa O assim, Vitinho, que eu no final do jogo, não tava preciso... Eu esgotado. vou falar outra coisa que eu não precisava falar, porque isso só gera antipatia. Mas assim, se a gente for olhar ao longo dos 4 anos, período de classificação para essa Copa do Mundo, o Palmeiras se preparou para chegar lá mais do que o próprio Botafogo. Inclusive, o Botafogo não se preocupou em ter um técnico no começo do ano e ficou com calmaria para escolher o treinador. Aí a culpa é dele. Aí, isso reflete também agora. E outra John coisa... Tex só pediu desculpa. O Palmeiras... Hoje, no ele início tem- da transmissão, falou, pô, eu não acredito Isso. numa temporada longa, desculpa ao torcedor. O Palmeiras, ao mesmo tempo, ele tem 2 opções para cada jogador. E quando o Palmeiras perde o Murilo e bota o Bruno Fux e dá certo, ele é mais... O Danilo Barbosa fez um bom jogo, tá? O banco do Botafogo hoje tirou caras bons de lá. Pô, saiu o Arthur Cabral, Correia, Montoro, jogou bem, Joaquim o Montoro Correia. muito Não, bom. e outra Mas você banda. olha o elenco do Palmeiras, Mas, desculpa, assim- o elenco do Palmeiras é um negócio, é um Não, esculacho. e Luizinho, tudo É bem que muito bom. eu concordo que a proposta do Botafogo, pra mim, ela foi covarde. Eu achei covarde. Infelizmente, eu achei que ia ter um jogo, mais né? Mais trocação, não franca, aberta, porque o Botafogo também, nem o Botafogo nem o Palmeiras queriam perder o jogo. Mas eu achei que ia ter uma trocação em algum momento do jogo. Agora, o Palmeiras também executou o plano de jogo perfeitamente. Mas esse é o Palmeiras do Abel. Perfeitamente, cara. Então é óbvio que a gente vai falar aqui que o Botafogo podia jogar mais bola, mas o Palmeiras também não deixou o Botafogo jogar. O Palmeiras... A escalação do Alain é brincadeira, o Alain entrou bem demais. Muito bem. Parecia veterano. O Palmeiras contra o Inter Miami foi um Palmeiras passivo, que deu muito espaço. Hoje a postura foi completamente diferente, foi de imposição. O Palmeiras foi dono do jogo. E desde o início já pressionando alto, criando as melhores oportunidades, fazendo o John trabalhar. E assim, você pode criticar o Abel por postura, assim, mas competência. Esse cara tem 10 títulos e o projeto do Palmeiras, liderado pelo Abel, merecia estar entre os 8 melhores times do mundo em uma Copa do Mundo. É muito foda. Muito forte mentalmente, fisicamente, taticamente. E quando chega nesse momento do mata-mata, cresce pra caralho. Eu ia falar- quando eu o ia Palmeiras. falar aqui, até Cazé. liguei minha luz aqui, eu tô maluco. Cazé, Quando o Palmeiras ele tá diante da eliminação. Quando eu liguei outro dia, ele me humilhou, né? Mas tudo bem, meu patrão, eu vou Ué, o seu papel, você pode me humilhar. Não, aí você é Ou você se demitido. acovardou. Eu vou ser Igual o demitido. Botafogo. Daqui eu vou Pra direto pro criticar o RH. Botafogo, ele foi um leão. Aí agora, pra me humilhar, ele cai. Ou seja, tu é hipócrita. Afinou. Claro, eu não quero ser demitido, né, irmão? É o seguinte, vamos voltar lá pro nosso... A loucura. Financial Field. Não é a Pra loucura. calmaria. Talvez. Bruna Deltri e Rafa. Rafa que sofreu 120 minutos, jogou água na cara, afinou a voz. Água no chope. Água no chope, foi no final que o Paulinho jogou no Rafa. Minha dupla, o Rafa sofreu, né, meu irmão? E o Botafogo tá eliminado. A nossa sensação
é que o Botafogo tinha que ter jogado mais e poderia ter enfrentado o Palmeiras de cara, frente a frente. Parece que a estratégia foi errada. É a de vocês daí? É o que o seu coração botafoguense fala? Rafa, qual o sentimento pro torcedor do Botafogo que também tá ligado aqui? Não, é exatamente o que você falou, Igor. É exatamente isso. O Botafogo poderia ter jogado... Cara, eu tô puto. Mas parabéns pro Palmeiras. Aqui tem que saber perder, cara. Por isso que eu sou revoltado, porque não sabe perder. Perdeu, amigo. Parabéns pro Palmeiras, amigo. O Parabéns Rafa pro Palmeiras. tem maturidade, é impressionante. Tem que ter, pô, tem que ter. Um vai perder, não tem jeito. Infelizmente foi eu, né? Raiva, claro que eu tô, mas agora eu vou me arriscar a dizer que eu posso torcer pro Palmeiras. Porque eu vou te falar, eu sou muito brasileiro, cara. Eu sou Brasil nesse Mundial aí, amigo. Não quero saber, não. Copa do Mundo de Clubes. Senão o pessoal briga com a gente. Pô. Mas assim, foi uma pena mesmo, né? Que finalzinho da partida o Botafogo se encontrou no jogo, né? No segundo tempo da prorrogação e a gente ficou com vontade de ver o Botafogo jogando isso desde o início, que eu acho que a história poderia ter sido totalmente diferente e eu não teria levado 3 mordidas no meu ombro. Eu queria entender, Rafa, o seguinte, você como torcedor do Botafogo, tá? Te incomodou a postura do Botafogo desde o início? Eu sei que você entende que nem só de ataque vive futebol. Às vezes você pode ter uma postura mais defensiva e você espetar 1, 2 bolas, ganhar o jogo e beleza. Mas eu senti que o Botafogo podia mais. Respeitar o Palmeiras faz parte, tinha que acontecer, porque o Palmeiras é foda mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que o Botafogo respeitou demais o Palmeiras e acabou sendo muito inferior ao Palmeiras em vários momentos do jogo, que não tinha necessidade. Como é que você viu isso dentro do campo? Cara, se vocês verem, a câmera ficou em mim, eu tava xingando muito, porque assim, eu não vou falar que aqui agora, depois de perder o Botafogo, é mais time que o Palmeiras. Mas, pô, tipo, o Botafogo tem muito mais futebol do que mostrou hoje, sabe? O Botafogo não arriscou, ficou nessa de defender. Eu não sei se o jogo contra o PSG e o Atlético de Madrid fez isso. Cansou muito de jogador. Não, nem cansou, não digo nem cansou, mas eu acho que você ganha daquela forma. O Atlético de Madrid nem ganhou, né? Mas jogou bem, conseguiu jogar no contra-ataque. Acreditou mas hoje muito não nesse jeito da proposta, né? Fica condicionado a isso, né? Acreditou muito nisso. Na proposta de jogar. E eu acho que, assim, se o Botafogo conseguisse pressionar hoje, cara, com certeza o jogo ia ficar melhor. Já começa, dá pra ver, porque o time do Palmeiras entrou com as facas no dente também. Eles queriam muito ganhar o Botafogo. E ia ser um jogo mais solto, E foi um jogo pegado, cara, assim. Foi um jogo chato pra quem viu. Eu tenho que falar isso, com certeza. O torcedor do Palmeiras tá feliz, é óbvio, mas foi um jogo chato. E eu sou mais do jogo que fica solto, né? E o Botafogo não conseguiu fazer isso. Depois que da expulsão, o Botafogo começou a jogar. Começou a arriscar. E era exatamente o que o Renato Paiva queria, né, pra esse jogo. Ele tinha falado que queria que o Botafogo tivesse a posse de bola, que fosse propor o jogo, partisse pro ataque. Ele pediu isso em vários momentos. No intervalo, então, que eu escutei sem querer o que ele estava falando lá no vestiário, ele pedindo, vai pra cima, com coragem. Eu acho que o Botafogo realmente não se sentiu confortável para fazer isso. Luizinho, aqui, lembra da nossa conversa? John, melhor goleiro do Brasil. Quem é Courtois Luiz Felipe Freitas. O homem é um fenômeno. Ele cata muito. E ele chorou muito depois do jogo, Ele tava sentindo muito o jogo. A gente viu também. Ele tava batendo no peito dos caras, falando assim, vamos pra cima, vamos buscar o resultado. Pode falar. Hoje, né, o Rafa, assim, ele foi perfeito. O torcedor pode sair com um sentimento que o Botafogo poderia fazer mais, se acovardou em grande parte do jogo, mas o Botafogo sai maior dessa Copa do Mundo. O Botafogo venceu merecendo um Paris Saint-Germain, competiu com o Atlético de Madrid, né, passou a ser muito mais conhecido no planeta inteiro. E analisando projeção do restante de temporada, você tem jogadores aí que, porra, o Montoro entrou jogando muito, 18 anos, é um cara, uma joia. O Joaquim Correa, obviamente... O Montoro é craque, amigos. O Montoro muito diferente, né, Rafa? Sem sentir pressão, né? Óbvio que o torcedor tá puto agora, tá frustrado, mas... Então, mas olha só, tem uma condição que os times europeus, lógico que o Paris Saint-Germain, cada um dentro da sua característica de jogo, mas eles jogam e deixam jogar. O Paris Saint-Germain, ele quer se sufocar, quer ter a bola, mas ele aceita o jogo de futebol. Aqui na América do Sul, na maioria das vezes, a gente não quer que tenha jogo. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras, ele não joga e te deixa jogar. Ele não quer que você desenvolva o teu jogo. O Palmeiras não deixou o Botafogo jogar assim, também. E eu acho que... Teve muito mérito e eu acho que por isso que os times brasileiros conseguiram jogar contra os europeus, porque eles têm a proposta, têm o jeito de jogar, têm a intensidade, têm a qualidade. Mas o jogo acontece entre Bayern de Munique e Heidenheim, acontece entre Bayern de Munique e São Paulo, acontece entre Paris Saint-Germain e Lille, acontece. Então, assim, eu acho que quando você tem uma estratégia... O jogo de hoje, a estratégia do Botafogo, o Palmeiras não ia deixar que acontecesse. Então, faltou uma visão... Conseguiu. Faltou uma visão, acho, do Paiva de fazer o jogo acontecer. Diga. Posso falar uma coisa?
E a visão que o Abel teve, cara. O Abel fez o quê, cara? O Abel tava jogando muito com bola nas costas dos zagueiros, que ele sabe que os nossos zagueiros não são os mais rápidos do mundo. Ele fez muito isso. E sempre tentando dar largura com o Estevão, entendeu? Porque o Vitinho é um cara também que não marca muito em cima. Ele é muito bom marcador e marcou muito bem nesse jogo. Mas então, assim... Eu sou um crítico do Abel por várias coisas que ele faz, mas como técnico, ele é top, ele é foda. Vou te falar, ele foi muito bem no jogo de hoje. Ele foi ser humano, não foi um animal hoje. Nas decisões que ele tomou, realmente, ele foi muito inteligente. Deixa eu mandar um beijo pra vocês aí, já agradecer a cobertura aí do Rafael, da Bruna. Fantástico. Fantástico, vocês deram um show aí. Eu só queria tirar uma dúvida do meu tchau. Eu vou ficar com saudade, hein, gente? Vou ficar com saudade. Eu não vou ficar com aqui, não. Vou te falar, que dupla vocês me deram, cara. Não, da ela é Bruna, sensacional. Da Bruna eu vou ter saudade, Rafael, nenhuma. Não sai do grupo não, hein, Rafa? Nenhuma. Agora, eu só queria perguntar uma coisa pra acabar. Posso derrubar o Rafael ao vivo? Vai. Cuidado. O Rafael falou que tá torcendo pelos brasileiros. Sim. Quer saber? Você está torcendo pelo Flamengo também, Rafael? Tem muitos amigos lá dentro. Cara, eu vou pensar no teu caso, ô Igor, e contra quem que vai jogar, né? Contra o Chelsea eu não vou falar que eu torci pro Flamengo não, guerreiro. Não vou falar não. Entendi. Mas teve um momento que eu tava querendo, entendeu? Tem muitos amigos lá Contra o Bayern, contra o Bayern agora, contra o Bayern. É certo. O Fluminense é certo. O Fluminense eu dou respeito, o Fluminense é absoluto. Então, o Fluminense, eu tô torcendo muito o Fluminense agora, já que o Botafogo caiu. Flamengo e Bayern, agora, como é que tá a tua torcida, Rafa? Eu vou pensar. Mais difícil. Muitos amigos lá dentro. Tem família na Alemanha, não? Não vai adiantar, eu tô achando, né? Tá Eu tô achando que o Flamengo vai ser atropelado, né? E vai torcer por todos os brasileiros, falou esse pará. E você coloca a camisa do Palmeiras, que você apostou com Fala Pouco, tá? Isso é verdade. Apostou, seja homem e coloca a camisa do Palmeiras. Vocês todos vão ver eu colocando a camisa do Palmeiras. Foi a primeira coisa que ele falou quando acabou o jogo, inclusive. Muito bem. Tem que botar a camisa do Palmeiras. Legal. Deixa eu falar só uma coisa, rapidinho. Eu saio dessa cobertura muito apaixonada por esse time do Botafogo de verdade, cara. São caras muito maneiros, que se entregam muito. Não, eu saio dessa cobertura do Botafogo, né? Cara, é um time muito unido, muito querido. E que, cara, deu muita abertura pra gente, né? E assim, eu vi quanto eles trabalham, quanto eles querem melhorar a cada dia. É um time admirável mesmo. Aqui não acabou mesmo não, Casé, que o patrão passou aqui do lado e já falou assim, acho que tu não vai embora não. Que pariu. Tchau, mais uma semana do Rafa reclamando de trabalhar. Não, Rafa vai embora. Tira da tela. Já a gente encontra. Tira da tela, Rafael, Bruna. A Bruna, tadinha, ela sai por tabela, que a gente ama, mas o Rafael tá do lado, ela acaba sendo contaminada por este grande imbecil que é o Rafael. Eu quero saber o seguinte. A galera do chat já pediu. Já falei. A gente falou, ou a camisa vai ser tirada Não. Vai tirar ao vivo? Você vai retirar. Crueldade. Até porque só pode encostar com luva. A gente tem que terminar o programa. Você tem que pegar a luva. Ao fim do programa a gente retira o Botafogo. Exatamente, traga a luva para você fazer a retirada da forma que são uma peça com o devido respeito que ela merece, a camisa gigantesca do Botafogo. O primeiro dos brasileiros. O Igor Jesus fica? Acho que tiraria também, não faz sentido. Essa ideia. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.